Em uma madrugada de 2014, na Rússia, a paz do escritório de uma empresa de segurança cibernética foi perturbada por uma ligação. O funcionário da Kaspersky Lab que a atendeu afirmou que a pessoa do outro lado parecia incrivelmente estressada. Ele trabalhava em um dos maiores bancos da Rússia. Parecia que algo grande tinha acontecido, pois o rapaz nem queria contar tudo o que tinha rolado pelo telefone por medo que alguém estivesse o escutando. Ele só contaria o que estava acontecendo em uma reunião que deveria acontecer pessoalmente. Foi então que o homem contou à equipe da Kaspersky que o controlador de domínios que gerencia acessos ao servidor estaria enviando dados confidenciais para servidores chineses até então desconhecidos. Se o acesso ao controlador, que é uma parte crucial, estava comprometido, significava então que eles estavam com um senhor problema. A pessoa que tinha acesso ao controlador conseguia fazer tudo que estava dentro dele. O invasor poderia acessar qualquer informação, incluindo dados de clientes e contas bancárias. Isso inclui, claro, fazer transferências milionárias entre contas e até fazer caixas eletrônicos cuspirem dinheiro. Pois é, então a Kaspersky precisaria agir da maneira mais rápida possível. Que BO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e muito obrigado pelo feedback aí dos dois últimos vídeos. Como eu disse, eu levei uma rasteira aí da vida, o canal tava dando uma quedinha e com a ajuda de vocês deixando o like, a gente tá conseguindo subir aí de novo. Então, novamente, se vocês puderem, deixem o like aí embaixo, deixem aí seus comentários para poder ajudar aqui o vídeo. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, esse vídeo é patrocinado pela Bonox. Para você que não conhece, a Bonox é esse site de gift cards para diversos tipos de serviço e agora eles estão com a promoção de verão, onde todos os produtos que estão aqui na categoria verão estão com 10% de desconto. Basta você adicionar o produto ao carrinho e você precisa estar logado, que lá vai aparecer os 10%. Porém, se você quiser algum outro produto deles aqui, por exemplo, do Xbox, e não tiver com desconto, você também adiciona no carrinho e aí você coloca o meu cupom STACKS para poder ganhar 5% de desconto. O pagamento pode ser feito por Pix, o que ajuda muito, e logo depois que ele for confirmado, o código vai chegar no seu e-mail. Então confira o link aí na descrição, é um site que eu confio, e lá você pode comprar os seus gift cards. Agora vamos ao assunto. Com o pedido de ajuda para Kaspersky, a equipe passou a inspecionar meticulosamente todos os computadores, redes e telefones conectados com a rede interna do banco em busca de alguma atividade suspeita. A única coisa que eles repararam de diferente foi um software chamado VNC, Virtual Network Computing, que é para compartilhar telas. Ele tinha sido instalado em uma boa parte desses computadores. Esse software espelha a tela do computador onde ele está instalado para outra máquina, e isso quer dizer que alguém estava acompanhando tudo que era feito ali. A parte curiosa é que nenhum dos funcionários tinha instalado aquele software. Um dos membros da equipe então ficou na dúvida e resolveu testar a teoria para ter certeza. Será que alguém estava vigiando eles? Ele abriu um documento de texto e digitou "Olá". Alguns minutos depois, uma nova frase surgiu que ele não tinha escrito: "Olá, vocês não vão nos pegar". Pois é, agora ele tinha certeza que os funcionários do banco não eram os únicos com acesso àqueles computadores, e agora eles precisariam descobrir quem estava por trás disso. O primeiro passo era entender como que eles conseguiram tamanho controle às máquinas a ponto de conseguir instalar um software lá dentro. Foi então que, investigando, descobriram que um dos funcionários recebeu um e-mail de um suposto cliente. Esse e-mail tinha um documento do Word que estava contaminado. O malware foi ativado assim que o documento foi executado e o VNC foi instalado no computador. Tudo isso graças à técnica de phishing. Para você que não sabe, phishing é basicamente uma técnica que costuma rolar via e-mail, onde você envia uma mensagem para 1 zilhão de pessoas na esperança de que pelo menos uma delas caia no golpe. Um exemplo recente disso é o caso dos youtubers sendo hackeados. Os hackers mandam e-mails falsos para um monte de youtubers e eventualmente um deles acaba baixando os arquivos e perde o canal. Com o VNC instalado, os hackers tinham acesso a todos os controles da máquina e com isso conseguiram infectar os demais computadores do banco. Foi assim que chegaram até o computador do administrador. Com acesso a essa máquina em mãos, os hackers passaram a iniciar o máximo de programas possíveis em segundo plano para tentar deixar o computador o mais lento possível. Mas isso não seria uma boa estratégia se eles quisessem passar despercebido, né? Bom, o computador de fato ficou muito lento e resolveram chamar os técnicos. Eles foram no computador, colocaram a senha de administrador e foram investigar. Acontece que na verdade o hacker estava jogando um xadrez 4D com os técnicos, porque de propósito eles deixaram o computador do administrador lento para os técnicos irem lá e digitarem a senha de acesso, e enquanto isso tinha um vírus em segundo plano rodando chamado Keylogger que estava
capturando todas as teclas digitadas. A partir daí, os hackers conseguiram a senha do ADM e podiam espalhar o vírus para toda a rede do banco. A partir daí, a missão dos criminosos era observar meticulosamente as ações dos funcionários para entender como eles trabalhavam e os protocolos que seguiam. Essa situação seguiu por meses até que eles se sentiram seguros para fazer algo maior sem levantar muitas suspeitas. Os hackers se passavam por funcionários de alto escalão como gerentes do banco e, usando essa fachada, eles enviavam quantias enormes de dinheiro para suas contas e em seguida repetiam o processo usando o sistema de pagamento virtual. Por último, eles enviavam mais uma vez o dinheiro, dessa vez para contas que ficavam na China. Enquanto isso, pessoas contratadas pelos hackers, as famosas mulas de dinheiro, ficavam em prontidão em caixas eletrônicos para poder pegar a quantia enviada. Perceba que eu falei pegar e não sacar, pois era exatamente o que acontecia. Como os hackers tinham total controle sobre o sistema do banco, eles também tinham sobre os caixas eletrônicos, então conseguiam fazer a máquina literalmente cuspir o dinheiro que eles precisavam. As máquinas escolhidas ficavam em áreas isoladas ou pouco movimentadas, justamente para não levantar nenhuma suspeita. Os hackers escolhiam contas específicas para fazer o esquema. O pré-requisito era que tivesse pouco dinheiro em saldo. Em seguida, eles enviavam uma grande quantidade de dinheiro para essas contas e mandavam um comando para o caixa eletrônico liberar aquele valor, deixando apenas o valor que tinha anteriormente na conta, fazendo com que os donos reais dessas contas nem percebessem o que rolou. O domínio dos hackers sobre o sistema do banco era de fato impressionante, mas não infalível. Pelas contas dos funcionários da Kaspersky, a equipe teria roubado mais de 9 milhões de dólares até o momento. O método ia muito bem, mas uma das transferências levantou suspeitas. Eles enviaram um valor absurdo para a conta de um idoso na Rússia que tinha somente 34 rublos na conta, cerca de 50 centavos de dólar. Durante a madrugada, ele recebeu mais de 10 milhões de rublos, o que obviamente levantou suspeitas do banco. Porém, os funcionários acreditaram que era apenas um erro interno e acabaram apenas revertendo a transferência e deixando para lá. Sem encontrar uma maneira de desconectar os criminosos da rede, o caso foi colocado na gaveta por algumas semanas até que o CEO da Kaspersky se pronunciou. Eugênio Kaspersky foi para uma conferência envolvendo cibersegurança, onde acabou mencionando a situação com a gangue. Foi então que ele descobriu que não era o único passando por isso. A Europol já havia registrado ataques da mesma equipe na Europa. A Kaspersky então passou a trabalhar junto com a Europol, outros bancos que também tinham sido atacados, especialistas em cibersegurança e outras autoridades. Juntos, eles formaram a Força-Tarefa Conjunta de Ação contra Crimes Cibernéticos, a JCAT. Na investigação da JCAT, um dos funcionários da Kaspersky encontrou um servidor ligado aos hackers que estava localizado na Holanda. Como a polícia holandesa já estava ciente do caso, não demorou até que eles estivessem com o servidor em mãos, o que possibilitou uma análise mais profunda do que eles estavam lidando. Foi nesse momento que eles perceberam que havia uma brecha no servidor dos hackers. O que acontecia era quando você enviava uma certa solicitação, um certo código para o servidor, ele retornava um erro em específico. Assim, dava para identificá-los e, com isso em mente, a investigação passou a varrer a internet inteira procurando por todos os servidores de controle relacionados ao banco e foram fazendo esse esquema de executar o código e vendo se retornava aquele tal erro. Foi nesse momento que eles acabaram dando um nome para o malware, o Carbanak. O nome surgiu da junção de Carber, um malware, com um arquivo de configuração chamado Anunnaki. Eles já haviam entendido como o Carbanak funcionava e agora tinham a missão de derrubá-lo por vez. Porém, o Carbanak começou a trocar o malware original, que já era conhecido das autoridades, e passou a usar outras ferramentas, como o Cobalt Strike. Por conta da mudança de tática, eles conseguiram sair do campo de visão do JCAT por um período, enquanto continuavam roubando vários bancos debaixo dos radares. A Europol estima que mais de 100 bancos foram hackeados e cerca de 1,2 bilhões de dólares foram roubados. Enquanto inicialmente a maioria dos ataques hackers estavam rolando na Rússia e na Ucrânia, vários outros bancos passaram a sofrer com Carbanak também, na Espanha, na China, nos Estados Unidos, na Índia e em vários outros países. Agora, além dos investigadores do JCAT, o governo de vários países também estavam trabalhando em conjunto. As buscas estavam se intensificando e, enquanto isso, o Carbanak estava tentando ficar debaixo dos panos, porém algo aconteceu. Em casos de ataques hackers grandes assim, normalmente a casa cai quando alguém vacila e geralmente é por bobeira. Em 2016, 2 homens foram até um dos caixas eletrônicos disponíveis nas ruas de Taiwan. Na sequência, um terceiro homem que não os conhecia também chegou ao local para acessar o caixa. Com a chegada dele, os 2 primeiros ficaram visivelmente nervosos a ponto de saírem de lá rapidamente. O que eles não perceberam é que deixaram cerca de 60 mil dólares taiwaneses, aproximadamente 10 mil reais, na boca do caixa. Com o comportamento estranho dos dois, somado à quantia enorme deixada no local, o terceiro homem
resolveu contatar a polícia. Os oficiais taiwaneses puxaram as câmeras de segurança do local e notaram a rapidez com que os dois homens agiram. Assim que chegaram, as máquinas automaticamente foram acionadas e em pouquíssimos segundos o dinheiro saiu. Não demorou até que a notícia saísse nos jornais e o nome Carbanac viesse à tona novamente. Com as imagens das câmeras em mão, cerca de 500 oficiais vasculharam as filmagens frame por frame até que chegaram no endereço dos tais dois homens. A partir daí foi questão de tempo até que mais mulas de dinheiro fossem identificadas. Ao todo, a polícia de Taiwan conseguiu nome e foto de 22 suspeitos. Desses, 19 conseguiram fugir antes de serem presos. Um dos 3 que sobraram, o Andreas Peregudovs, era considerado o líder de toda a operação. Quando viu seu rosto nos programas de notícia, Andreas imediatamente decidiu se desfazer do dinheiro, escondendo 2 mochilas cheias de cédulas em uma região próxima ao Donggu Park em Taipei. Em seguida, Andreas foi para a província de Ilan, a cerca de 1 hora de distância da onde ele estava anteriormente. Outros 2 suspeitos continuaram em Taipei. Para tentar sumir com o dinheiro, eles decidiram colocá-los nos armários para guardar malas da estação de trem de Taipei. Essas malas foram retiradas algumas horas depois por 2 homens que vieram do leste europeu. Os 2 voltaram para o hotel em que estavam hospedados, enquanto policiais acompanhavam tudo pelas câmeras sem que eles soubessem. Mais tarde, eles decidiram sair para tomar um café no restaurante do hotel e então foram surpreendidos pela polícia, que prendeu os 2 no local. Andreas também foi preso no mesmo dia. A ação da polícia taiwanesa nesse caso foi extremamente rápida e eficaz. Com parte dos capangas presos, era hora de voltar as forças para prender os que estavam encabeçando tudo aquilo. Em 2018, em outro caso, a polícia espanhola estava quebrando a cabeça para tentar resolver um caso envolvendo lavagem de dinheiro no país. A Interpol então decidiu ajudar na investigação e assim eles encontraram quem estava por trás da entrega do dinheiro que estava sendo lavado e quem estava recebendo. Um desses clientes era um ucraniano que atuava como especialista em computadores chamado Denis. Por meio de uma investigação, descobriram que o Denis tinha conexões diretas com cyberataques feitos por máfias da Moldávia e da Rússia. Isso foi que conectou ele ao Carbanac. Essas máfias davam as mulas a Denis para que ele pudesse movimentar os dinheiros, enquanto dava 40% do lucro para essas máfias. Denis e outros 3 membros do grupo foram presos naquele mesmo ano. Na casa onde Denis morava, encontraram 2 BMWs na garagem, uma caixa cheia de joias, além de cartões pré-pagos contendo cerca de 15.000 bitcoins, que valiam cerca de 150 milhões de dólares na época. Com a prisão do grupo, o código-fonte Carbanac acabou vazando para o público. Um dos especialistas da Kaspersky, o Sergei Golovanov, afirmou que não é uma preocupação, pois segundo ele, a indústria de segurança cibernética evoluiu o suficiente para detectar o código com facilidade. Para ele, a divulgação do código-fonte simboliza um avanço significativo nas defesas do ciberespaço, pois faz com que as grandes empresas foquem mais em como proteger seus sistemas. Para evitar não só esse, como diversos outros casos de malware, é importante manter a atenção ao navegar e usar a internet de maneira segura, incluindo seguir regras básicas como não abrir e-mails suspeitos. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.